Esse videocast apresenta conteúdo sensível, histórias de violência e abuso sexual. Eu nasci em Mandirituba. Nós morávamos, na época, minha mãe, meu pai e o Matheus. Ele é um menino mais calado, mais quieto, mas é uma criança maravilhosa, educado, estudioso. Eu quero que ele seja um bom pai de família, que ele possa estudar, se formar. Eu nunca vou deixar ele só, que a gente vai lutar muito para que ele consiga superar tudo isso. Não vai ser fácil, mas a gente vai estar junto. Ele não tem pai, ele só tem a mim, mas eu vou ser a base de tudo e eu vou ajudar ele em tudo que... Nunca vou soltar a mão dele. RIC Podcasts apresenta Túmulos Invisíveis, apresentado pela sargento Tânia Guerreiro. Episódio de hoje: 12 crianças, um monstro e uma heroína. Nossa entrevistada de hoje é uma mãe lutadora que percebeu que seu filho foi abusado. Hoje nós vamos ouvir a história dela. Como é que ela percebeu, quais os sinais que esta criança deu para que ela percebesse que ele estava sendo abusado. E como é que ela conseguiu descobrir quem era o abusador? De que forma ela chegou no nome desse abusador? Com você, mãe. A situação foi bem difícil de descobrir, até porque se tratava de um vizinho, né? Não era alguém de dentro da família. Mas ele acabou abusando de uma menina, a única menina. O resto é todos meninos, de Qual todos que é a os idade casos. da menina? Hoje ela tem 17. Na época? Na época ela tinha 12. 12 anos. Aham, ela, em questão, é sobrinha mesmo do monstro. E eu não sei se porque mulher tem um pouco mais de facilidade em falar, né, das coisas. E essa menina, quando ela sofreu o abuso, ela comentou com a mãe. Com a mãe dela? Com a mãe dela. A mãe não acreditou. Gente, um dos grandes erros das mães é não acreditar nos filhos. Dificilmente uma criança vai inventar uma coisa dessa. Ela não inventa, a criança está sempre falando a verdade. Agora, quem ela deveria confiar para defendê-la, não acredita nela. Você já imaginou a cabeça dessa criança, como é que fica? Aí, como a mãe não acreditou, ela procurou, né, por ajuda, pelas pessoas que estavam próximas. A gente começou a conversar com ela. Eles eram um grupinho que jogava futebol, um campinho na frente de casa, assim. E a gente começou... Cada uma das mães, que era daquele grupinho, começou a conversar com seus filhos para tentar entender a história dessa menina, né? Pra gente ver o que a gente podia fazer para ajudar a menina, no caso. Aí, uma das mães foi conversar com seu filho. Quando foi conversar para perguntar se ele sabia de alguma coisa, porque eles estavam sempre juntos, esse menino começou a chorar. E aí começou a contar pra mãe que ele também tinha passado pela mesma situação. Então ele abusou de uma menina e de um menino. Ao total, Tônia, que a gente conseguiu provar, foram 12 crianças no total. Algum com grau de parentesco com ele? Sim, aham. Então veja bem, parente ou não, o pedófilo não se importa. O importante para ele é ser criança. Por que ele se atrai? Pela ausência de pelos, pelos primeiros pelos nascendo, pelo seio da menina começando a apontar, pela voz do menino engrossando, pelo corpo da menina se formando. Tem pedófilos que se interessam por criança nesta fase.
Tem pedófilos que se interessam por bebês recém-nascidos, mas a ausência de pelos e o corpo pequeno é uma das coisas que o atrai. E outra coisa que também deixa ele descontrolado, o Jaguara, é o fato dele ter domínio absoluto sobre essa vítima. Ele chegando perto dela, ela apavorada, tremendo ali, não sabendo o que está acontecendo, e ele avançando o sinal. Esse menino que começou a chorar, contou para a mãe. De imediato, essa mãe me ligou, né? Porque meu filho também participava do mesmo grupinho de futebol. E num primeiro momento, quando eu fui conversar com meu filho, ele me disse que não, sabe? Mas ele tremia, chorava, dizia que não tinha acontecido nada. Eu imaginei, não, alguma coisa tá errada nessa história, né? Eu vou investigar. Eu fui atrás do conselho tutelar. As meninas, né, já nos acolheram, porque já tinha os 2 primeiros casos, né? E a gente foi à delegacia, foi uma dificuldade para registrar um boletim de ocorrência. Que a gente chega na delegacia e eles já te dizem assim, não, mas vocês têm que provar, como é que vocês sabem da história? Né? Então foi uma dificuldade. Veja bem, olha o que a delegacia falou, você tem que provar. Gente, o pedófilo age sem público e sem plateia. Vocês não pensam que ele vai agir em público, que ele vai agir com testemunha. É ele a vítima. Então não tem. A gente encontrou um pouco de dificuldade ali para conseguir registrar o boletim. No primeiro dia que a gente foi na delegacia, eu não consegui fazer o registro do boletim. Essa moça do Conselho Tutelar, que foi um anjo na nossa vida, ela nos levou até o CREAS da cidade. E aí tem assistente social, tem psicólogo. E eles nos aconselharam a levar de imediato essas 3 primeiras crianças, né? Os 2 que já tinham falado que sim, e o meu menino ainda estava negando, mas eu quis insistir que ele fosse conversar com o psicólogo, com o assistente social. Aí, nessa conversa com o psicólogo, ele confessou. Ele falou que tinha acontecido, contou algumas situações, assim, bem pesadas já para esse assistente social. Foi até um assistente social que conversou com ele. E aí a gente foi desenrolando, sabe? Foi chamando todo mundo para conversar, foi chamando outras crianças que eram do mesmo grupo. E as peças foram se encaixando, sabe? A gente conseguiu, daí fazia mais ou menos uns 3 dias que a gente tinha descoberto que foi conseguido registrar o boletim de ocorrência mesmo. Foi feito o registro de todas as crianças, ele não foi preso de imediato. Ficou ainda um tempo enrolado, o juiz não expedia mandato, foi creio eu aí que uns 30 dias de tortura para nós. Porque a gente sabia que estava acontecendo e ele estava andando na rua pleno, dando bom dia para todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Ele tinha família? Sim. Tinha filhos? Não tem filhos. Ele mora com a mãe, ele estava para casar. Na semana que ele foi preso na quinta-feira, quando saiu o mandato, ele foi preso na quinta, o casamento dele estava marcado para sexta. Ia casar com uma moça que tem um filho pequenininho, acho que a criança deve ter uns 5 anos, mais ou menos, não mais que isso. Ele foi preso na quinta e o casamento estava agendado para sexta-feira. Não chegou a casar. A gente não... Essa criança, o filho da noiva, no caso, a gente não conseguiu provar, sabe? Se chegou a haver abuso ou não, porque era uma criança bem pequena e a mãe não acreditava. A noiva, no caso, não acreditava que ele era pedófilo, que ele tinha feito tudo aquilo. Pegando um gancho, no caso que você está falando aí, 90% das mães, por isso eu te parabenizo, mãe, porque você é 10%, representa 10% das mães que defendem os filhos e acreditam neles. 90% das esposas de pedófilos, das mães, não acreditam, não denunciam e muitas vezes é conivente com o caso, com o jaguara do pedófilo. Essa foi uma dificuldade que a gente encontrou. A gente começou a chamar as outras mães, né? Dos meninos ali que a gente sabia que estavam no mesmo grupinho. Eu até escutei de uma mãe que era para eu achar o que fazer, porque o menino dela não tinha passado por nada daquilo, não.
E eu sabia que o menino tinha sentado comigo e tinha me falado. Ele falou pra mim, tá? Se ele me estuprou. Ele chegou a me estuprar. E eu falando pra ela, vai na delegacia, por favor, é teu filho, ele tá pedindo ajuda. Vai na delegacia. Olha, foi alguns dias pra gente conseguir convencer ela. Você lembra a idade desse outro menino que te pediu ajuda? 11. 11 anos. E com ele, houve penetração. Houve penetração. Veja bem, como as mães têm que estar atento. Nas roupas íntimas das crianças, possivelmente tenha ficado ali sangue, tenha ficado ali uma sujeira a mais que aquela criança que não se limpa direito. Tem que se ligar, vigiar, e vigiar é bíblico, mãe. Se liga! Foi um tempo pra gente conseguir fazer elas entenderem que aquilo era real, que infelizmente a gente não queria, mas estava acontecendo, né? E que a gente precisava fazer alguma coisa. Eu acho que só foram entender realmente quando foi expedido o mandato de prisão. Ele foi preso, foi quebrado o sigilo do celular. No celular eles encontraram um monte de foto, porque ele gravava os momentos, e isso era uma das coisas que ele usava para conseguir estuprar os outros meninos. Eu fiz isso com o seu amigo, e se você não deixar eu fazer com você, eu vou matar ele. Ele mostrava. A criança cedia para proteger o coleguinha. Olha o tamanho do problema que esta criança estava passando naquele momento. Quer dizer, a mãe não acreditava, ela estava cedendo para garantir a segurança do coleguinha e sofrendo na mão do jaguar ali. Ele usava dois modos. Era mostrar os vídeos do que ele fazia com os outros coleguinhas e para fazer com que aquele fizesse também na ameaça, né? Eu vou fazer alguma coisa com seu colega, eu vou matar. E ele era tão... Eu não sei que palavra eu posso usar, que ele usava assim... por exemplo, o meu filho só tem a mim. Ele não tem pai. Então, o que ele usava? Eu vou matar sua mãe. A sua mãe é a única coisa que você tem. Se você falar alguma coisa, eu vou matar sua mãe, você vai ficar sem tua mãe. Então, ele usava justamente aquilo que ele sabia que ia tocar lá no fundo da criança. O que é mais caro pro teu filho. Era exatamente essas coisas que ele usava, sabe? Eu vou matar o teu coleguinha, que é o teu melhor amigo, que tá sempre com você ali. Ou, nem no caso, meu filho até no depoimento, ele fala sobre isso. Eu vou matar sua mãe, você só tem a sua mãe, você já não tem pai. Então, eu vou matar sua mãe, você vai ficar sem ninguém se você falar alguma coisa. Então, na cabecinha deles, eu perguntei várias vezes pro meu filho depois disso, filho, por que você não falou nada? Porque no comportamento dele, Tânia, coincidiu os abusos com a mudança de colégio. Eles estavam numa escola municipal, 1ª a 4ª, e foi exatamente naquele ano que eles foram pro estadual. Na escola de 1ª a 4ª, as crianças são, né, tem todo aquele cuidado, toda aquela atenção, né, pegando na mão e tem todo um cuidado. No estadual, é cada um por si. Aí, eu senti um pouco de diferença nas notas dele, mas a gente associou isso com essa mudança de colégio. Agora, veja, foi uma coincidência aí, porque uma dos pedidos de socorro, a criança abusada, ela não conta que está sendo abusada. Por quê? Porque ela está protegendo alguém. Se ela contar, alguém vai pagar com a vida. Então, o que ela faz? Ela cede, só que ela pede socorro no comportamento, ela não verbaliza. Mas uma das coisas que ela faz é o rendimento escolar cair, significativamente. Cai bastante. Aí houve aí uma coincidência que foi a mudança de colégio e você não percebeu. Além disso, você percebeu mais alguma coisa que te chamou a atenção, uma mudança aí que te chamou a atenção nele? Ele sempre foi um menino mais fechado, assim, mais quietinho. Ele é bem quietinho, sempre desde bebê, sempre foi muito quietinho. Então, ali nessa parte de ficar mais na dele e tudo mais, pra mim foi normal, porque ele sempre foi quietinho. Ele não é falante, sabe? Ele é bem na dele. Se você pergunta, ele responde. Sempre bem tranquilo, bem sossegado. Então, eu não notei nesse momento. A única coisa que eu senti diferença foi nas notas, porque ele sempre foi um excelente aluno. Nessa outra escola, a gente chegou aí conversar
com a professora para entender, né, o que estava acontecendo. Falei, eles me chamaram, né? Falei, olha, eu tô estranhando as notas do meu filho, porque ele sempre foi um dos melhores alunos na outra escola. E agora ele não... Aí as professoras, não, né, pode ser essa mudança, vamos tentar fazer uma readaptação com ele, vamos, né, vai melhorar as notas dele. E aí ficou nisso. No comportamento em si, ali, dentro de casa, eu não notei nada. O celular dele, ele tinha um celular simplesinho, mais para joguinho. Eu tava sempre olhando, que eu nunca gostei que jogasse jogo de tiro, alguma coisa assim. Então, eu tava sempre olhando para ver se ele não tinha baixado o jogo. Nunca vi nada, nunca. Mas o que acontecia? Tinha coisa no celular dele, só que ele recebia e apagava. Certo? Por medo, né? Se a minha mãe vê alguma coisa assim, ele só recebia e apagava. Porque aí, quando foi feita a quebra de sigilo do celular, tinha lá mensagens... ele trocou mensagens com o abusador. O abusador mandou vídeos pra ele, vídeo de pornografia pra ele. Só que eu acho que ele só recebia e já apagava. Quando eu chegava do trabalho, que eu ia pegar o celular dele, não tinha nada. Então, pra mim, tava tudo normal, não tinha nada no celular. E já tava acontecendo muita coisa. Você falou no início que as crianças jogavam futebol. E ele era o quê? Professor de futebol? Ou ele era vizinho do campinho? Assim, ó, bem que falam sempre que o pedófilo ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Nós tínhamos essa pessoa como uma pessoa super do bem, sabe? Ele brincava com todo mundo, ele falava de Deus pra todo mundo, porque ele se dizia evangélico, andava com uma Bíblia pra lá e pra cá. Então, tipo, era uma pessoa que ninguém suspeitava. Ninguém suspeitava. Então, veja bem, o pedófilo, ele não tem cara. Ele fala de Deus ou ele é ateu. Ele é empresário, ele é desempregado. Ele usa terno, gravata, gel no cabelo, carro do ano, ou anda maltrapilho, descalço, a pé. Então, o pedófilo, gente, se você está achando que eu vou desconfiar de alguém porque tem cara feia, pode esquecer. Olha, eu tenho 30 anos nessa área. Eu nunca soube que uma pessoa era pedófilo sem que antes tivesse a vítima. Porque o pedófilo não tem cara. Ele é normal como eu, como você, não tem nada. O pedófilo, gente, é acima de qualquer suspeita. Por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam. Não, imagina! E esse falando de Deus ainda, usando o nome de Deus, essa praga. O tempo todo. As postagens dele em Facebook, na internet, eram só coisas da Bíblia. Era uma pessoa que se você parasse, você, né, adulto, parasse para conversar com ele 5 minutinhos na rua, ele ia te ler uns 3 versículos da Bíblia. Ia falar de Deus pra você. Sabia de cor, vai ver. Sabia de cor. Tanto que alguns abusos aconteceram em retiros da igreja. Ele ia nos retiros da igreja. Existe um retiro lá que eles fazem agora no período de Páscoa, que ele começa na quinta-feira e termina no domingo. Vai muita gente, sabe? E lá é separado os alojamentos feminino e masculino. Ele abusava dos meninos, né? A maioria, tem uma menina só que a gente sabe que foi abusada. É porque ele teve oportunidade com ela, porque se ele tivesse de mais criança, ele abusaria demais. O pedófilo é oportunista. E lá nesse alojamento ficava separado, né? Meninos e meninas. Então, ele tinha tudo que ele queria na mão. Os meninos ficavam no mesmo quarto que ele. O bode cuidando da roça. Mãe, eu quero que você me conte como é que você reagiu quando soube que essa pessoa boa, agradável, entre aspas, de Deus, acima de qualquer suspeita, era o abusador do seu filho? O que você pensou? O que você imaginou isso na hora? Pairou alguma dúvida? Ou você já teve certeza? Eu posso dizer pra você que eu perdi o chão na hora e eu fiquei me sentindo, assim, a pior mãe do mundo. Porque eu falei, meu Deus, como eu não percebi, como eu não notei, sabe? Eu tinha que ter prestado atenção nos sinais e eu não prestei atenção, eu não vi. Eu não enxerguei. Isso é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. O porquê que eu não enxerguei. Mas você não iria perceber sinal nenhum nele, no agressor. Não se culpe por isso.
O agressor não dá sinais. A criança, sim, abusada dá, mas o agressor não. E quando você soube que era esta pessoa? Olha, eu não vou negar pra você que no primeiro momento eu levei aquele choque. Eu falei, não pode ser. Vamos ter que investigar. Não pode ser. Eu não acreditei, Tânia. Numa fração de segundo ali, eu não acreditei. Falei, não pode. Ele é uma pessoa super boa. A gente se criou junto. Ah, então você já o conhecia. Sim, nós nos criamos junto. Ele deve ter uns 4 anos a menos que eu. Então, eu posso dizer assim que eu vi ele crescer. A gente morou na mesma rua a vida inteira. É uma rua sem saída, que na maioria mora família, né? Então, a gente cresceu na mesma rua e eu vi ele crescer. Então, é uma pessoa que eu jamais iria suspeitar. Jamais. Você tomou conhecimento se existia algum caso, por exemplo, ele ter sido vítima? Na época, chegou a se comentar a respeito que o pai dele, que já é falecido, que teria abusado dele e da irmã. Mas não é uma coisa que eu posso te garantir, porque foi, né, comentários Mas que saíram veja na bem, época. pode ser. Não tô confirmando, afirmando. Mas o que acontece? De 25% a 30% dos abusados hoje pode ser pedófilo amanhã. Pode ser pedófilo amanhã. Então, ele foi abusado, ele repetiu o que ocorreu com ele, o que aconteceu com ele. Olha, acho que isso é uma das coisas que me tortura todos os dias, Tânia. Por medo do meu filho não ser um bom homem daqui uns anos, dele não ser um bom pai, dele levar isso que ele passou para a vida adulta, sabe? Ele tá em acompanhamento psicológico ainda, eu levo. Na época, lá chegou a ser liberado, todas as crianças disseram que estava tudo bem, mas eu continuo levando ele na psicóloga. E é uma das coisas que me atormenta todos os dias é o medo de que ele leve isso para a vida adulta, sabe? Que ele não consiga superar e acabe não sendo um bom pai, um bom pai de família, um bom marido. Ou, né, acabar justamente isso que você acabou de citar. Eu morro de medo disso. Acho que isso me atormenta todos os dias. Você pode me dizer como é que teu filho trouxe isso para você? Ele explicou em detalhes ou foi difícil ele falar sobre isso? Como é que ele trouxe essa notícia para você? Foi muito difícil para ele falar. No primeiro momento, para mim, ele negou, né? Eu senti que tinha alguma coisa errada, por isso eu fui atrás, mas no primeiro momento ele negou. Acho que ainda com medo, até porque o cara ainda estava solto, né? Então as crianças estavam em pânico, achando que realmente tudo aquilo que ele tinha ameaçado pudesse vir a acontecer. Então, até uma altura ele negou. Depois que ele passou por esse assistente social, que eu acho que, de certo, né, eles têm uma maneira de trabalhar toda especial, que acalmou ele, disse que estava tudo bem, que ele podia falar a respeito, que não ia acontecer nada comigo, com alguém da família. Aí que ele começou a contar. Ele contou primeiro para esse assistente algumas situações. Depois dessa conversa com o assistente social, que aí eu sentei novamente para conversar com ele. Aí ele começou a me contar algumas situações dele. Mandar foto de pornografia. Teve uma situação que foi com o meu filho, que ele introduziu pênis na boca dele. O meu filho relatou que não chegou a ter a penetração anal, mas que ele tinha colocado na boca dele, ele tinha colocado. Isso foi uma das coisas que ele me contou. Eu não queria forçar muito, né, e ficar fazendo ele falar a respeito. Eu já sabia que o negócio era grave, que tinha realmente acontecido o abuso. No julgamento, depois, durante o julgamento, ele contou mais algumas coisas, né? O julgamento, eles ficaram em uma salinha separada com uma psicóloga. O juiz fazia as perguntas, passava para essa psicóloga, e como eles estavam numa sala, não estavam vendo ninguém, eles foram contando mais coisas ainda. Então, no dia do julgamento, ele ainda contou mais coisas que eu nem sabia. Até então, porque eu até não quis ficar forçando, né? Fazendo ele me contar exatamente tudo o que tinha acontecido, porque se para mim ouvir aquilo já era difícil, imagina para ele reviver, né? Porque tava revivendo tudo que ele tinha passado, né? No julgamento, ele contou ainda mais coisas pros promotores, para quem estava fazendo perguntas ali para eles. É importante também, mãe, que você não fique remoendo isso. Procure evitar de tocar no nome
desse pedófilo e das vítimas da época, nada. Daqui para frente o tratamento é com o psicólogo. Quanto menos você tocar no assunto, mais você vai ajudá-lo. Exato. Exatamente. Ele passa o acompanhamento sempre, tem as conversas com a psicóloga. Eu já vi que o modus dela também mudou nesse sentido. Ela já não toca no assunto, né? Ela vai conversando com ele sobre o dia a dia, como que é, o que ele tá fazendo. Agora a gente colocou ele em escolinha de futebol, tudo para tentar ocupar o tempo dele. Ele toca bateria, então ele tem ocupado assim o tempo dele com essas coisas. Procure trabalhar a autoestima do teu filho. Procure dizer como você toca bem a bateria, vamos se aperfeiçoar mais. Futebol, legal. Tua letra aqui, né? Você vai super bem na escola, você é inteligente. Isto é de extrema importância, o trabalho da autoestima da criança vítima de pedofilia. Porque a criança vítima de pedofilia, ela se sente a 5ª geração depois de ninguém. E com esse tratamento da família, se ele tocar no assunto, ouça ele. E sempre diga que ele é muito corajoso. E garanta ele que ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu. A gente fala bastante. Agora não mais, mas na época a gente falava bastante que eles não têm culpa. Mas deixa ele muito à vontade. Se ele quiser falar, deixa que fale. Se ele quiser chorar, deixa que chore. Não chore junto, tá? Deixa ele muito à vontade. Você pode me dizer, você falou no início que ele foi preso. Ele foi a julgamento, você me falou que teu filho foi ouvido. Qual foi a pena imposta a ele? No total, se somando todas as crianças, somava-se 102 anos. Então foi julgado em separado por cada criança. Exatamente. Muito bom. Cada criança ele recebeu uma pena diferente. E para a senhora, como mãe da vítima, a senhora achou que isto é o suficiente? Olha, Tânia, se realmente ele ficasse preso todo esse tempo, eu acho que pelo menos eu ia estar com a cabeça tranquila de que ele nunca mais vai fazer mal pra ninguém. Só que a gente sabe que no Brasil ninguém fica preso, né, tanto tempo. E ele não é um senhor, ele tem 28 anos. Então, levando em consideração a pena máxima, ele vai sair de lá em plena condição de continuar fazendo o que ele já fazia. E é isso que eu mais tenho medo, sabe? Como cristã, a gente não deseja a morte pra ninguém, mas eu queria que ele não saísse nunca mais, que ele morresse lá dentro. Mas ele é jovem ainda. Então, se a gente for levar em consideração a pena máxima, ele vai sair de lá em condição de continuar fazendo. Porque eu penso assim, o pedófilo ele pode ter 80 anos. Ele vai continuar fazendo. Exatamente, eu ia te falar sobre isso. Ele pode ser impotente sexualmente. Ele vai continuar abusando. O pedófilo só para em 2 situações. Quando preso e depois de morto. E eu costumo dizer que é capaz de abusar do capeta no inferno, porque ele não para. É um monstro, aquele homem pra gente foi um monstro na vida de todas aquelas crianças e de todas as mães, das famílias, porque é uma coisa que nunca ninguém vai esquecer. Jamais. Sabe, tem dias que a gente fecha... Hoje a gente tá tentando levar uma vida normal. Mas assim, teve caso de mães em depressão. Foi uma que eu tive que me manter firme porque eles precisavam daquilo, eles precisavam que alguém tivesse firme, que alguém fosse atrás, que alguém defendesse eles. Meu filho precisava daquilo, mas olha, tem dias que você acorda assim, você tem que ter força para sair da cama. Você pode me dizer, você falou que são 12 vítimas ali, né? Com certeza deve ter mais por onde ele passou. Desses 12 casos, qual foi o pior caso, na sua opinião? Eu acho que até pela ligação que a gente tem com todas as vítimas, né? São crianças que a gente viu nascer e viu crescer
eu vou dizer assim que todos doeram. Mas tem uma das crianças que eu digo que é a que mais está sofrendo hoje, que essa não está fácil, a recuperação, é um dos meninos, que ele já tinha um diagnóstico de autismo, e isso piorou demais. O menino tem tido alucinações, ele vê coisas, ele se bate nas paredes, ele já tentou suicídio. Então, ele destruiu a vida desse menino. Ele destruiu. Que por mais que o menino tá em acompanhamento psicológico, ele tá passando por tudo, mas a gente vê assim que ele acabou com a mente do menino. Sabe? Não foi só o abuso físico ali, ele destruiu a mente daquele menino. Então, ver hoje as situações que esse menino tem passado, e eu sei tudo, nossa, dói demais, sabe? Ver o menino, já teve situações assim da gente mesmo ter que segurar pra ele não cometer um suicídio, sabe? Da gente chegar a tempo, dele se bater em parede, dele se machucar, inclusive. E eu sei que já tinha um diagnóstico antes, né, do autismo, mas já era feito acompanhamento, estava tudo sob controle. E essa situação toda que o menino passou, eu creio que deve ter piorado tudo, sabe? E ele tá numa situação bem difícil mesmo. Destruiu a mente do menino. Esse é um das, assim, que eu vejo que tá refletindo na vida e vai refletir na vida desse menino pra sempre, sabe? Vocês estão vendo o estrago que o pedófilo faz na vida da vítima? E há quem diga que o pedófilo é doente. E eu te digo, se você acha que ele é doente, leva para você, pega para você, leva para tua casa, cuida dele lá. Eu espero que você não tenha filhos. Porque o que ele faz com a vida dessas crianças, gente, eu que estou há 30 anos trabalhando com isso, você não tem noção. Então não adianta ter dó dele, não. E não me chame de animal, porque os animais não merecem. Porque isso é muito pior do que animal. Animal é um doce perto desse jaguara vagabundo, sem vergonha. A gente passou por situações, Tânia, da sociedade. Isso é uma coisa que eu vou lutar sempre para mudar, porque as pessoas enxergam algumas pessoas enxergam as crianças como culpadas ainda, sabe? Sim. Eu penso assim, como que um menino de 7, 8 anos ele não tem noção nenhuma? Como que o menino vai provocar? Provocou o pedófilo? Não existe isso. Não existe isso. E a gente passou por situações, eu tive que ouvir situações nesse sentido, sabe? Mas provocaram, certo, né? Mas quiseram. Como assim? Uma criança de 8 anos não sabe o que. Não tem aí noção. Que eu digo, mãe. Leva pra cá essa praga. Cuida você. Se você tá achando que a criança é culpada, tá com dó dele? Tá com dózinho? Carrega pra você. Essas situações doeram demais, sabe? Eu sei que meu filho não tem culpa de nada. Lógico que não. De nada. Ele não fazia nenhum. a menor ideia no começo ali do que estava acontecendo. Jamais ele... Não existe isso dele provocou, ele quis. Ele tinha 9 anos. Que noção da vida tem uma criança de 9 anos? Nenhuma. E Nada. ele te protegeu. A criança nunca, jamais a criança é culpada, gente. Ele é vítima em todos os sentidos. Você poderia me dizer o que você espera para o futuro do teu filho? Olha, a gente vai dar sempre todo o apoio para ele. Eu espero que ele seja um bom pai de família. Até uma coisa que eu comentei ali no início, que eu tenho muito medo que ele leve a situação e o que ele viveu para a vida adulta e isso prejudique ele, sabe? E a gente vai lutar muito para que isso não aconteça, sabe? Porque ele é um menino maravilhoso. Ele é um menino extremamente educado, estudioso. Ele é uma criança maravilhosa, sabe? Uma criança que sempre todo mundo me falava, nossa, Tassi, você tem um filho de ouro, sabe? E ele é muito bem educado, todo mundo gosta muito dele. Eu acho que se ele não levar isso tudo que ele viveu pra vida, ele vai ser uma pessoa maravilhosa, sabe? E a gente vai lutar pra que ele não leve isso, sabe? Que isso fique no passado dele
não reflita na vida dele. O episódio de hoje, gente, nós temos um exemplo muito positivo aqui. Uma mãe heroína que defendeu seu filho com unhas e dentes, e embora todos tivessem contra. Esta mulher é um exemplo a ser seguido. Que você que está nos assistindo hoje se espelhe nesta heroína aqui, que é 10% das mães de crianças vítimas de pedofilia. 10% apenas defende como você defendeu o teu filho. Então você é um exemplo a ser seguido. Esta mãe heroína lutou sozinha contra todos que diziam para ela arrumar o que fazer. As pessoas que não acreditavam nos próprios filhos e criticavam a atitude dela. E ela foi contra toda uma sociedade sozinha. Ela foi uma heroína. Enquanto todos diziam, não, você está inventando. Esta pessoa, esse pedófilo, né, este homem é uma pessoa boa, imagina, fala de Deus. Mas ela não, ela acreditou no filho dela. Ela acreditou naquela outra criança que veio pedir ajuda para ela. Enquanto a própria mãe não acreditou, as mães das vítimas não acreditaram. Ela fez um papel, gente, que é um exemplo. Ela abraçou uma causa, primeiro do filho e das outras crianças. Ela lutou sozinha. Isto é muito bom. Parabéns, mãe. Você é merecedora de toda a honra. Essa é mais uma edição do Túmulos Invisíveis da RIC Podcast. Até o próximo episódio, ok? No próximo episódio, nós vamos conversar com a Andressa. Andressa foi abusada por 7 homens diferentes. Ela vai trazer para nós o quanto ela sofreu e como é que ela fez desta luta uma forma de sobrevivência. Se você conhece alguém que sofre algum tipo de abuso, Disque 100. RIC Podcasts, uma empresa do grupo RIC.